Muito boa noite, como vocês estão? Hoje chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Marcos. E o capítulo 6, ele é um dos mais intensos, né? Aqui a gente encontra ah, quando Jesus é rejeitado pelos seus próprios familiares, rejeitado em Nazaré, ah, quando ele designa a missão para os seus 12 discípulos, a morte de João Batista, a, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus vai andar sobre o mar e a cura dos enfermos de Genezaré. É um capítulo cheio de emoções e várias instruções para a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. E sei que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. É um capítulo que oferece aqui uma visão clara do confronto entre a incredulidade humana e o mover sobrenatural de Deus. É um chamado à fé ativa, ao envio missionário, ao compromisso com o reino de Deus e à compaixão que opera grandes milagres. Começando aqui pela rejeição de Jesus em Nazaré, ele vai falar no verso 4 o seguinte: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Eles começaram a olhar para Jesus e começaram a raciocinar, a indagar. Mas esse não é o filho de José, o filho da Maria? Seus irmãos não estão aqui conosco, ele não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, né? E isso é tirar a honra daquilo que está sobre o profeta, que no caso de Jesus é a pessoa de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. Jesus é Emanuel, Deus conosco, e ele estava ali na terra, pisando, andando com aquelas pessoas, tocando naquelas pessoas, comendo com aquelas pessoas. E Deus, aqui nesse início do capítulo, ele começa a falar com nós que é o momento de levantar essas vozes proféticas no meio de pessoas simples, no meio de povo simples, mas infelizmente muitos irão e acabam rejeitando a unção do profeta por estarem familiarizados com a casca, com essa carcaça, com a pessoa, com o humano, com a pessoa que está trazendo a mensagem, com a casca humana desse mensageiro. A incredulidade acaba limitando o agir de Deus, porque ele não pôde fazer ali muitos milagres. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Há lugares onde o céu está retido, porque o povo não reconhece a voz de Deus por trás da aparência comum. E às vezes, muitas vezes, nós fizemos isso. É necessário que aprendamos a honrar a unção e discernir o tempo da visitação de Deus. Corações que são endurecidos bloqueiam milagres. Lideranças, pastores, ministros devem permanecer firmes, mesmo quando enfrentam rejeição, até dos seus. Sabendo que até Jesus, como o texto está mostrando aqui, como essa passagem está nos trazendo aqui, foi desacreditado pelos seus. Mais adiante, Jesus vai então enviar os 12 apóstolos, e dar autoridade a eles para libertar e curar. O verso 7 diz: Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Esse é um tempo de ativação ministerial. Deus não está chamando apenas para que venhamos a assistir aos cultos, mas também para que venhamos a agir com a autoridade do Espírito Santo que opera em nós. A igreja, nós como filhos de Deus, devemos entender o envio, e esse envio opera sinais. O profético está ligado ao ir, a obedecer aos mandamentos de Deus, a obedecer à ordem de Deus e a confiar que o poder está nos recursos, mas não nos recursos, melhor dizendo, que o poder não está nos recursos, mas sim na palavra liberada por Jesus. Vá, ide, pregai o evangelho. Vá, vocês farão obras maiores que as minhas. Por isso é necessário se capacitar,
a viver o seu chamado, a buscar a Deus, a buscar essa intimidade, a exercitar os vários dons que estão disponíveis e buscar os dons e deixar Deus nos usar. O discipulado verdadeiro prepara pessoas para serem respostas onde há opressão, há enfermidade e aonde há trevas. Que a gente venha se preparar para isso, se capacitar para isso, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em buscar a presença de Deus e entender o nosso chamado. Devemos aprender a confiar no sustento divino e a se movimentar com fé e simplicidade. Logo depois vai vir um relato muito triste, que é a morte de João Batista. E aqui mostra o custo da verdade, porque João, no verso 18, João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele denunciava ao rei o seu pecado. E a voz profética faz isso. Ela confronta as estruturas corrompidas. E João pagou com a sua vida por denunciar o pecado que havia no palácio. Em dias que hoje tudo é relativo, o Espírito Santo está levantando profetas, pessoas que não vão negociar a verdade de Deus, mesmo sob risco de perseguição. Há muitos outros lugares que isso já acontece, em que a igreja é perseguida. Mas a nossa geração também, o Espírito Santo está levantando pessoas que não negociarão a verdade de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mesmo que isso corra risco de perseguição. Por isso é importante incentivar a coragem espiritual, essa ousadia que João Batista tinha no Espírito Santo, de denunciar os pecados mesmo das autoridades. Ensinar que servir a Cristo pode custar posições, pode custar amizades ou até mesmo a nossa própria vida. Mas o ministério profético ele deve ser íntegro e destemido, mesmo diante de autoridades, ou mesmo diante de Herodes. Mais adiante, vemos a multiplicação dos pães e peixes. E aqui a gente vê o compromisso do reino com a necessidade do seu povo, com a necessidade dos seus. O verso 34 diz assim que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tem compaixão de nós. Assim como ele teve daquele povo, ele foi até o fim por nós, para que a sua graça, a sua misericórdia nos alcançasse. E o mover profético ele vem acompanhado dessa compaixão. O chamado vem com essa compaixão. Deus libera milagres aonde há sensibilidade ao sofrimento humano. E Jesus se compadeceu daquele povo. Eles não tinham para onde ir. Não havia quem os guiasse. Não havia quem os instruísse. A multiplicação começa quando o pouco é entregue com fé. E aqui naquele momento foi assim que aconteceu. Não tinham muito o que comer. Eram quase mais de 5.000 homens. E aí tinha só dois peixes e 5 pães. Para 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Porque naquela época só se contavam os homens. A multiplicação começa quando o pouco é entregue com fé. Aonde há escassez, Deus manifesta a sua provisão sobrenatural. Por isso, líderes, pastores, ministros devem ser assim como Jesus, sensíveis à dor e dispostos a ensinar, mas também a alimentar o povo. O cuidado tem que ser integral, é o físico e o espiritual. É necessário. Mobilize a igreja, o corpo de Cristo para repartir. Milagres acontecem quando deixamos o pouco nas mãos de Jesus. E mobilizar a igreja aqui, irmãos, é interessante porque Jesus vai falar isso. Quantos pães tendes? E de ver. Então eles percorreram e acharam com um menininho, e isso a gente vai encontrar num outro evangelho, esse relato, que também está registrado em Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6, nesses evangelhos em que eles vão encontrar um menino. E o menino entrega então 5 pães e 2 peixes, é o que temos. E é isso, a igreja se mobilizou e temos esse recurso, entregaram nas mãos de Jesus. O pouco na mão de Deus é muito para o reino de Deus. Aleluia, Jesus anda sobre o mar. E aí a gente vai chegando para o final do capítulo,
onde a gente vê algo sobrenatural. Jesus andando sobre as águas. Isso chega a trazer um temor sobre os discípulos, que eles achavam até que era um fantasma. E aí, daí eles reconheceram Jesus. Porque no verso 50 vai nos dizer assim: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo quando os ventos contrários sopram, Jesus, ele vem ao nosso encontro. O milagre não está apenas em o mar se acalmar, mas em perceber que Ele está presente no meio da nossa luta. O coração endurecido não entende o milagre anterior e teme o novo mover, quando vê algo diferente. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes não entendemos o que aconteceu. E quando algo novo acontece, a gente fica perplexo. Mas a gente deve estar ciente e perceber que Cristo está conosco, que Ele não nos abandona. Nos encorajar a não temer os momentos difíceis é importante. Que a gente capacite a nossa fé, exerça a nossa fé e amadureça a nossa fé a esse ponto de não temer os momentos difíceis e relembrar os feitos passados e a fidelidade de Deus com a nossa vida. Ensinar-nos, aprender a esperar Jesus no meio da noite. E a fé amadurece na travessia. Enquanto eles estavam atravessando o mar, a fé deles amadureceu. Porque mesmo quando o mar revolto, contrário ou algo surpreendente possa estar acontecendo em sua volta, que possa estar querendo bloquear o seu caminho, entender que Jesus está ali. Que Ele está ali no meio daquela peleja, daquela luta, daquela sua dificuldade. Na sua vida, Jesus está presente. E por fim, as curas em Genezaré. Onde Jesus chega, a cura. Verso 56 diz: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Onde Jesus é percebido, o céu se manifesta. O toque da fé atrai cura. A igreja precisa ser um lugar de cura visível, onde as multidões encontrarão alívio, transformação e restauração da sua alma. Devemos abrir espaço para a manifestação dos dons de Deus. Ensinar a fé prática, aprender a fé prática. Promover um ambiente onde o povo possa tocar Jesus. Com fé. Nos nossos cultos, nas nossas celas, nas nossas reuniões, nas ruas, aonde for. O mundo precisa ver que Cristo ainda cura. Capítulo 6 de Marcos é um chamado para nós. Para sermos ativos. Para nós sermos corajosos e sensíveis. É tempo, entendemos aqui que é tempo de reconhecer o valor do profeta mesmo quando ele é da casa. É um irmão da igreja, é um membro da nossa igreja. Entender que Deus sim usa como uma ferramenta poderosa para curar, para libertar, para pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus. É tempo de enviar também com autoridade, não apenas entreter, para trazer palavras bonitas, para falar aquilo que o povo quer ouvir. E é tempo também de denunciar muitas vezes o pecado com ousadia. É tempo também de agir com compaixão, sem esquecer da necessidade física do próximo. Também é tempo de confiar na presença de Jesus, mesmo em meio à tempestade. E é tempo de viver uma fé que toca e cura a alma, o corpo e o espírito. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.